Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast e já trazendo a primeira curiosidade do nosso dia. Você sabia, Aguinaldo, que se você pegar um lápis, sabe um lápis? Lápis, E ok. escrever em linha reta, ele é capaz de escrever cerca de 56 quilômetros até ele acabar? Puxa vida, hein? Que informação importante. Eu nunca pensei nisso. Pois é. Parabéns pra você que inventou o lápis aí, 56 quilômetros. Eu, particularmente, nunca vi um lápis acabar e também nunca vi uma caneta Bic. Sempre tem alguém que rouba e leva a sua pra outra sala. E é com essa notícia totalmente relevante que a gente começa o nosso programa, mais um Indaiatuba Podcast. E, como sempre, o homem da voz mais bonita dessa cidade, Imagina. Aguinaldo Oliveira. Salve, salve, Beccari, salve, salve, amigos do Indaiatuba Podcast. Mais uma vez abrindo os microfones aqui, levando para você assuntos e pessoas, né, que fazem e acontecem também na nossa cidade, enfim, por todo o país. E hoje nós temos um papo aqui todo empresarial, não é, Beccari? Sim, Aguinaldo, eu diria que é um dos pilares da indústria de Indaiatuba. Muito Eu bem. diria que um dos principais motores do desenvolvimento econômico de Indaiatuba. Uma empresa que é líder mundial, uma empresa que é reconhecida mundialmente. Nós temos a honra de receber hoje o vice-presidente e gerente geral da Mann-Hummel do Brasil. Quem está com a gente hoje é o Bert Kempners. Falei certo, Bert? Falou certo, sim. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa empresa e tentar responder as dúvidas, as perguntas que vocês têm. Você sabe, Aguinaldo, que o Bert, ele nasceu em Bilsen, é assim que... Isso, a cidade onde eu nasci, na Bélgica, é chamada Bilsen. Bilsen. E ele tá em Indaiatuba há tantos e tantos anos, pelo menos desde 1995, morando de forma definitiva, né, Bert? Sim, faz uns 29 anos quase, foi final de maio de 95. Olha só, Aguinaldo, ou seja, é praticamente um indaiatubano nato, um brasileiro nato, acompanhou todo o crescimento da nossa Indaiatuba e junto o crescimento da Mann-Hummel no nosso país. E é um prazer, Bert, estar aqui com você no nosso programa. Essa que é uma companhia de origem alemã, Aguinaldo, que ela começou em 1954. E este ano a gente completa 70 anos. Atualmente a Mann-Hummel está presente em todo o mundo com suas 80 unidades e ela é detentora aqui no Brasil, não sei se todos sabem, da marca Mann-Filter, que é uma das maiores fabricantes do mundo em soluções de filtragem. Olha, a gente está com uma pessoa importante da empresa que vai conversar com a gente um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre soluções globais, sobre o ecossistema. A gente tem um tempo aí para aproveitar com uma pessoa que é gabaritada no assunto. Bom, aproveitando então, Bert, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado aí por participar conosco, né, desse papo tão gostoso aqui no Indaiatuba Podcast. E eu começo perguntando o seguinte: a Mann-Hummel, ela fabrica, ela trabalha, ela contribui com o planeta de que forma? Pô, a Mann-Hummel, ela é no ramo da filtração, certo? Filtração. Com isso, a filtração por si só já é separar o útil do prejudicial, certo? Obviamente, ficamos muito tempo no automotivo, no transporte, certo? Motocicleta, carro, caminhão, ônibus, trator. Mas já faz uns 10 anos também estamos entrando na filtração da ar em geral, filtração da água, certo? E isso é um dos grandes desafios que a sociedade moderna tem hoje. Na verdade, é a poluição do ar, a poluição do água. E a filtração é chave para, obviamente, tentar contornar isso. E ficou bem evidente com a pandemia, que na verdade é um vírus que está no ar, certo? Só nós temos equipamentos, por exemplo, também para filtrar o ar em ambientes fechados e que consegue filtrar até o nível onde ela filtra os vírus fora. Que legal. Ô Bert, e a Mann-Hummel é uma empresa familiar. Conta um pouco mais da história, esses 70 anos de comemoração que a empresa comemora esse ano. Conta um pouquinho mais da história da Mann-Hummel, como foi galgar esses passos e chegar nesse nível global que vocês têm hoje. Tá bom, a empresa Mann-Hummel é mais óbvio, é 2 famílias, uma família chamada Mann
e outra família chamada Hummel, de lá veio o nome nosso, obviamente. Ela foi fundada em 1941, e para quem entende um pouco da história, foi obviamente no começo da Segunda Guerra Mundial, certo? E obviamente a empresa alemã, só ela estava no lado do alemão. E ela começou, na verdade, a fazer filtros dentro desta época de guerra e tudo isso, mas ela era 100% familiar e até hoje ela é 100% familiar. E depois da guerra, obviamente, começou a internacionalização desta empresa no mundo inteiro, que hoje uma das primeiras localidades foi aqui no Brasil, certo? No Brasil temos 70 anos, no total nós temos 84 anos. A primeira planta foi em Indaiatuba, no Brasil? A primeira planta, na verdade, foi na Argentina. Ela tem 3 anos a mais que nós aqui no Brasil. E a primeira planta no Brasil, na verdade, foi na Moca, em São Paulo, onde houve uma mudança gradual para Indaiatuba, final dos anos 70, começou isso em 79. Na Indaiatuba, estamos 45 anos este ano. Que legal. E a ManRummel, como que ela chegou no Brasil? Como que a presidência, a gerência, identificou que o Brasil era um país possível para a instalação de sua operação? Na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, houve aqui no Brasil o comércio da automobilística. Chegou Volkswagen, Mercedes-Benz, só estes montadores vieram para cá. E, obviamente, eles já estavam sendo atendidos lá na Alemanha para a nossa empresa, que é uma empresa alemã. E, obviamente, foi convidada que se começa a fazer automobilística aqui, a planta de Anchieta, a planta de São Bernardo, certo? Foi convidada para, vamos lá no Brasil e seja fornecedor de nós lá no Brasil. E assim, a ManRummel começou aqui no Brasil. Bom, Bert, você é belga, não é? Sim. Como é que foi essa entrada sua na ManRummel? Pelo mundo, primeiramente, né? Claro, você estava na Bélgica. E como é que você veio parar aqui no Brasil? Como é que foi isso aí? Como é que foi o início da sua carreira? Eu vi que você tem você é engenheiro. Sim. É isso? Certo. Engenheiro elétrico, mecânico. É. Sim. Como é que um engenheiro elétrico mecânico se aprofundou e entrou aí nessa parte de filtros? Pô, depois dos meus estudos de engenharia eletromecânica, eu fui trabalhar numa caldeiraria, certo? E este era fornecedor de um filial pequeno que o ManRummel tinha lá na Bélgica, que fazia um sistema de filtragem diferente do que os filtros pequenos que nós conhecemos do carro. Eram sistemas bastante grandes para óleo de corte para máquinas de usinagem. Industrial. Certo? Que é filtros bem grandes, industrial. Eles tinham com clientes, principalmente os fabricantes de motores, certo? Por isso que ela se encaixou dentro da ManRummel. E depois de 3 anos trabalhando nesse caldeira, eu consegui uma transferência, certo? Um emprego melhor na própria ManRummel, certo? E quando chegou em 95... que é a época que na China se começou o automobilístico mais internacional. A Volkswagen fez uma joint venture com uma empresa chinesa que chama First Automobile Works. Elas compraram equipamentos nossos lá da Bélgica. Eu fui por 2-3 semanas, eu fui para a China. E na época a China era bem diferente do que é hoje. E gostei da brincadeira, certo? Foi bem desafiador, mas gostei. Voltei na Bélgica, falei para o meu chefe que eu queria ir para a China. E um mês mais tarde eu estava no Brasil e... Então o Brasil foi meio acidental para você. Eu queria, na verdade, sair da Bélgica, certo? Eu tinha este espírito de querer experimentar outra cultura, outro país. E, obviamente, para mim, Brasil, não conhecia nada do Brasil. Agora nós estamos de volta em 95. Se você lembra, 95 foi mais ou menos onde a internet estava começando, mas não era nada como é hoje. Só foi pesquisar Brasil, mas não tinha muita coisa, certo? Tinha alguma coisa sobre o Carnaval, alguma coisa sobre a Amazônia, mas encarei o desafio e falei, eu vou lá. Bom, a primeira imagem para um belga do Brasil, de surpresa, assim, como você foi pego, qual era? O que era o Brasil para você naquele momento? Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei no
Guarulhos, obviamente, certo? É um voo internacional e achei um aeroporto grande, certo? Só peguei um carro de aluguel e precisava ir eu lembro muito bem até hoje, precisava ir na Rua Augusta. Famosíssima, né? Eu fiquei curioso. Hotel Cadoro, que é um hotel, na época, famoso, nem sei se ainda existe. Eu falei no balcão do Localiza, precisa uma mapa de São Paulo. Se eles me deram uma mapa, nem tava o Avenida Paulista. Eu lembro, nem a Avenida Paulista. Então o mapa era... Levei uns 5 horas para achar a Rua Augusta, porque eu também não falava muito português, mas achei. Só o São Paulo impressionou, certo? Eu não sei para quem está assistindo aqui se vocês têm entendimento, um pouco conhecimento da Bélgica. A Bélgica é um país, certo? É meio triangular, onde os lados têm mais ou menos 200 quilômetros. 200 e a outra é um pouquinho maior que 200. Nós temos, na época, nós tinha 10 milhões de habitantes. Chega numa cidade onde... Só aquela cidade tem mais de 10 milhões. Só a cidade. Eu vi esse negócio, eu falei, esse negócio é grande. Certo? E não é uma coisa que eu tinha imediatamente achado na época no internet, o tamanho de São Paulo. Só assustou um pouco esse negócio. E aí você ficou lá em São Paulo por quanto tempo, Bert? Não, eu fiquei só uns 3 dias em São Paulo, que coincidiu a minha chegada no Brasil, que o consulado belga que está em São Paulo, ela organizou um evento entre a Bélgica e a indústria brasileira. Eu participei desses 3 dias e depois... O próximo desafio é tentar achar Indaiatuba. Certo? Com aquele mapa não ia dar. Como é que... Esse mapa não ia dar, não. Só na época tinha um presidente alemão aqui na Indaiatuba, ele falou, tenta procurar Bandeirantes. Aqui os rodovias têm nome, não tem número, tem nome. Bandeirantes até que você acha o Santos Dumont. Só isso. Eu procurando Bandeirantes. Até que eu cheguei na primeira pedágio. Falei, esse negócio é o que aqui? Não tinha nem dinheiro comigo. Surpresa. Não tinha dinheiro? Não, mas eu me fiz de gringo, certo? E me deixaram passar sem pagar. Foi no Enrolation ali, foi. Isso. Muito boa história. E aí, mas aí só tinha um pedágio, porque agora você tem 2 ali na Bandeirantes de São Paulo para Indaiatuba e mais o da Santos Dumont. Na época tinha só uma e não só tinha um no Santos Dumont. Então só... E eu tinha um chefe lá na Bélgica, ele é bem bacana, meu chefe. Ele tinha ligado para o presidente aqui e falou, não vai buscar ele. Não Deixa vai ele buscar. Porque se ele não sabe achar Indaiatuba, ele não é o cara certo. Se me fala, eu mando o próximo. O primeiro teste foi esse, então? Foi achar esse. Indaiatuba. Isso, achei Indaiatuba. Achei bonitinho. E aí chegou em Indaiatuba se aproximava um pouco com a... Talvez com... Claro, salvo as devidas proporções, mas em questão de tamanho, já era uma cidade mais de interior, próxima ao que você, imagino, vivia na Bélgica, né? São cidades menores. Ela, em habitante, ela já era uma cidade que nós consideraria, até hoje, nós consideraria grande na Bélgica. Ela se comporta um pouco diferente do que... Na época, ela se comportava um pouco diferente do que uma cidade desse tamanho na Bélgica. Eu acho que pelo poder de compra que o pessoal tem na Bélgica, numa cidade... Na época que eu cheguei aqui, eu acho que tinha uns 80 mil habitantes. Uma cidade desse na Bélgica ia ter mais shopping, mais cinemas, mais bares do que tinha na época. Na época só tinha o Jaraguá. Com um cinemazinho pequenininho, era isso, certo? Tinha o Cine Alvorada, né, também naquela época. Um pouco antes. Um pouco antes de 95. Bem antes. Hotel eu fiquei, na verdade, em Campinas. Aqui tinha um hotel, eu acho que... Hotel Alvorada no centro da cidade. Isso, foi o único que tinha, eu fiquei no Campinas. Que legal. E aí, Bert, falando um pouco mais, agora a gente descobriu como é que você veio parar em Indaiatuba, daqui a pouco a gente explora um pouco mais sobre as primeiras experiências de Indaiatuba, mas também pra gente falar um pouco sobre a empresa, né? Que é um dos nossos motivos de você estar aqui hoje. A MAN Hummel, ela tem uma responsabilidade ambiental com o mundo
que é alvo de bastante entusiasmo de várias empresas concorrentes, semelhantes, similares. E como vocês se sentem sendo um dos pioneiros nessa questão da preservação do meio ambiente, nessa responsabilidade ecológica que a empresa tem mundialmente falando, né? Porque o assunto de cuidar do meio ambiente não é um assunto novo. Mas muitas pessoas gostam de falar que elas são ecologicamente sustentáveis e não praticarem no fato. O que é diferente da Manhummel, né? Ela fala e pratica. Na Manhummel sempre tive isso muito forte. Até hoje se fala muito nos jornais, nos meios de comunicação, a palavra ESG, certo? Que é Environmental, Social and Governance, que quer ser uma empresa boa, um bom vizinho onde você está inserido, certo? A Manhummel, eu acho que sempre foi isso. Antes da palavra ser inventada, já era isso. Eu acho que tem muitas empresas familiares que são assim, que têm um olhar de longo prazo, de mais realmente querer ser bom com os funcionários, querer ser bom com os vizinhos, querer ser bom para o meio ambiente. E Manhummel tive isso sempre. E realmente nós investimos muito nisso. Já estava investindo muito e vamos continuar investindo muito nisso. A Manhummel, ela instalou aqui no centro, tanto as pessoas que estão nos acompanhando aqui, no centro da cidade, na Praça Dom Pedro II, por exemplo, nós temos ali que 2 filtros, umas torres de filtragem de ar. Fala um pouquinho sobre como, na verdade, isso daí foi instalado antes da pandemia. Da pandemia, isso. Um pouquinho antes. Então, claro, houve-se um comentário muito grande a respeito disso, deu temas para várias TVs por aí, pela região, né? E claro que depois veio a pandemia, tudo, e abafou um pouco isso. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa parceria que foi instalado aqui no centro da cidade, 2 torres de filtros. Sim, primeiro, o ESG é sobre qualquer empresa, como ela anda. Obviamente, nós, na Manhummel, nós temos uma grande oportunidade, como já falado, de filtração. Ela é, por si só, intrinsecamente, ela é uma tecnologia onde você pode contribuir realmente para tentar limpar, certo? E foi exatamente fevereiro, última semana de fevereiro de 2020. Se alguém tinha me avisado que a pandemia ia chegar... Segurava um pouquinho? Ia segurar assim. Porque nós fizemos a inauguração e foram, na verdade, 4 torres no Praça Dom Pedro II, no centro de Indaiatuba. No centro de Indaiatuba, onde tem bastante tráfego de ônibus, é um ponto de ônibus muito grande. E realmente... esses torres, eles filtram o poeira fina, na verdade, que os freios dos ônibus, freio do carro, eles soltam uma poeira fina, o próprio desgaste do pneu, o próprio desgaste do asfalto, certo? Isso foi uma cópia de um projeto que começou primeiro na Alemanha, perto de onde está nosso headquarter, em Ludwigsburg, tem a cidade grande chamada Stuttgart. Stuttgart, ela tem um problema de poluição e na legislação alemã o prefeitura é responsável sobre isso e tinha bastante preocupação da prefeitura que ia ter processos e tem processos em cima da prefeitura, na verdade, que ela precisa fazer alguma coisa para diminuir a poluição, senão as pessoas vão adoecer e podem processar a prefeitura. Começou com uma entrada de Stuttgart, onde tudo manhã dá congestionamento, os carros ficam lá ligados, certo? E Manhummel tive a ideia de fazer esses torres de filtração, que os torres ia filtrar, não sabemos porque não somos especialistas em filtração. A grande dúvida que eu mesmo tinha também se ia ser eficaz. Como você filtra o ar numa grande área? Numa área desse tamanho. E houve um acompanhamento todo de 2 universidades, na verdade, que comprovaram que sim, reduzimos em 30% a poluição 30%? neste ano. 30%. Poxa. Com isso, Stuttgart já fez várias entradas agora equipado com isso. Baseado nisso, nós falamos, vamos testar isso aqui no Brasil também. E colocamos isso em fevereiro, no 2020, aqui na cidade, com primeira mão, e realmente funciona aqui também.
Mas, um mês mais tarde, a única pergunta que elas me faziam, filtra também vírus? Filtra também vírus? A demanda cresceu muito, né? O negócio não era pensado para isso, Pra gente. isso. Mas imediatamente nós lançamos um filtro. O primeiro modelo chamava TriClean, depois tivemos outros modelos mais modernos para filtrar vírus em escritórios, por exemplo. Porque dá para calcular a probabilidade, nós sentados à nossa distância aqui, qual é a probabilidade de você pegar meus vírus, porque não é um vírus, você precisa ter uma carga viral. Se eu conseguir recircular o ar suficiente, certo? Mas não recircular só para fora, porque nesse hora o ar-condicionado não ia vencer, mas realmente recircular e filtrar num filtro HEPA 13 para cima, daria para manter o carga viral aqui embaixo de um nível e você não ia pegar Covid, certo? E isso realmente, imediatamente pulamos em cima, a pandemia começou em março. Em abril, já estava instalando os primeiros equipamentos no AOC aqui, onde nós conseguimos uma parceria, nós doamos alguns equipamentos, elas compraram alguns equipamentos. E é um bom caso para se estudar. Quando você pega, e eu ouvi muitas notícias, que os enfermeiros e médicos realmente tiveram uma contaminação muito além do que a população normal. Aqui o pessoal da OC, na verdade, não teve uma contaminação maior, apesar de estar o tempo todo no meio dos pacientes de Covid. Então, isso é um case de sucesso, né? E você acha que, eu diria assim, que se todas as prefeituras ou os hospitais, eu diria, tivessem adotado, tivessem o conhecimento, tivessem adquirido, buscado parcerias nesse sentido, o impacto, principalmente nos funcionários de saúde, seria menor? A proteção, isso sempre foi uma dúvida, certo? No hospital, os pacientes já têm Covid. Esse equipamento não protege contra elas. Protege os enfermeiros, os médicos, os funcionários que trabalham lá. Com certeza teria sido um impacto menor. Do outro lado, se todos os hospitais teriam colocado pedido como nós também não teria capacidade de produção para fazer tanto. Algo muito novo. Certo? Eu acho que isso que é um pouco... Vou eu chamar uma pena e, obviamente, alguém vai falar agora, tá bom, ele está vendo a oportunidade de fazer negócios. Também. Mas é uma pena que todo mundo esqueceu e a próxima pandemia que nós vamos ter, nós vamos começar tudo de novo. Não vai ter capacidade para fabricar tantos equipamentos, porque ninguém se prepara, na verdade, pela próxima pandemia. E... pode ler estudos, a próxima pandemia vai chegar, certo? Não foi a última, essa não foi a única, não é? Não será a última, com certeza. E é o que você está falando, realmente as pessoas devem se preparar, não é? Sim. Pensar isso aí que pode acontecer. Sim. Mas foi realmente uma lição para vocês também, para poder se adaptarem, não é? Ao novo. Então, quer dizer, surgiram novos projetos em cima. Novos projetos e honestamente... tivemos muito aprendizado também com isso, porque, como já falei, lançamos um equipamento agora, nós já temos um equipamento melhor, mais moderno, certo? E o equipamento, logo de cara, foi... Nós levamos um equipamento para Unicamp. O Unicamp tem uma divisão específica, onde eles tinham Covid, na verdade, o vírus em si. Eles testaram nosso equipamento, deu 99,99%. 7%. Eles tinham no laboratório ali o vírus. Dos vírus, realmente, numa passada já estava retido. Então eu diria que, na verdade, assim, se nós tivermos uma outra pandemia, que seja de um vírus respiratório, né, que nós possamos transmitir através dessa respiração, eu diria que a Manhumel já está pronto para encarar esse desafio. Estamos prontos. Ainda estamos vendendo equipamentos, conseguimos um distribuidor que está fazendo, na verdade, o esforço de venda e ainda está sendo vendida. Mas se eu pego a totalidade dos hospitais que existem, ainda muito poucos estão se realmente preparando, certo? Eu acho que a próxima pandemia, de novo, vai ser correria danada. Bom. Espero que demore um pouco, né? Eu também espero. Vamos bater na madeira e esperar que demora muito mesmo, porque ninguém quer pandemia. E nós, mesmo vendo a oportunidade de negócio,
para mim pode ser nunca mais. Não precisa. Tá certo. Perdemos muitas vidas pelo mundo e realmente foi um momento muito, muito amargo, né? Para o mundo todo, não só para o Brasil, para todo mundo. Sim. Bom, Bert, você, 70 anos de Mannhumel sendo comemoradas aí nesse ano de 2024. Desses 70 anos, o Bert tem quantos anos aí nesse andamento desses 70 anos aí aqui? No Mannhumel eu tenho, em 15 de junho, eu vou fazer 32 anos Mannhumel. No Brasil, como já falei, eu cheguei em 95, isso são 29 anos final de maio. Bom, falando em empreendedorismo agora, você como, vou chamar de gringo, porque é um gringo chegando aqui para cá, para o Brasil, e conhecendo a população brasileira. Como é que foi essa chegada e o povo brasileiro? Como é que foi essa receptividade para você aqui em Indaiatuba? Primeiramente, eu não tive dificuldade de me adaptar, certo? Até primeiro fim de semana, já falei, fiquei no São Paulo, no Hotel Cador. Segundo fim de semana, já encontrei minha futura esposa. Já no segundo Ela é brasileira? Semana, é brasileira, já encontrei aqui, estamos juntos até hoje. Mas foi fácil me adaptar. Na verdade, a cultura brasileira, ela tem bastante com base a cultura europeia, certo? A maioria é descendente de espanhol, italiano, alemão, português. É bastante tranquilo, foi para mim adaptar, certo? Também tem coisas que eu gosto liberdade, eu gosto de tomar minhas próprias decisões, esse tipo de coisa, que eu acho que o Brasil tem muito mais isso ainda do que na Europa, onde eu acho que tudo está muito burocratizado, sabe? Eu sempre falo, lá na hora de nascer, já sabe que dia vai morrer, onde vai ser enterrado. Eu não sou muito disso, certo? Mas é onde você coloca os acentos na sua vida, isso é importante para mim, isso é menos importante para mim, certo? Houve também um momento onde achei que queria voltar na Bélgica, até voltei pequeno tempinho para a Bélgica. Desistiu de ficar aqui no Brasil? Você chegou a Depois de 7 anos, nasceu minha primeira filha, certo? E quando a filha nasce, quem meu pai sabe, muda um pouco essa cabeça da aventureira e começa, pelo amor, eu estou responsável por esse pequenininho aqui, certo? E nesse hora, de uma vez, não sei porquê, eu percebi um ponto que não é o ponto forte do Brasil, que é a segurança pública, certo? Infelizmente é. Nesse hora eu falei, nossa senhora, mas eu me dou conta, eu me seguro. Agora esse pacotinho pequenininho aqui, cara, eu pesava nos ombros. Eu voltei lá na Bélgica. Mas depois de 4 meses já percebi, aqui não vai dar certo, não. Aqui não é vai o Brasil dar meu destino, pensou. Voltei para o Brasil e agora é aqui que eu vou ser enterrado, assim. Que legal. Então, bonito isso que você está falando, Bert, porque você entende o Brasil como, além de uma oportunidade de trabalho, mas agora você é um brasileiro. Eu vou te considerar um brasileiro por tanto tempo, por tendo tido a oportunidade de retornar para a Bélgica e falar, não, eu quero voltar para o Brasil, porque você acha que o Bert, a Mannhumel e o Brasil, eles podem evoluir ainda mais? Eu acho que sim. Eu acho que o campo de filtração, falando da Mannhumel, ela é vasta e cada vez mais vasto. Há um ponto não tão positivo nisso, é que demais que nós poluímos, demais que vocês vão precisar de Mannhumel. Espero que um dia nós achemos um jeito de poluir menos. E vai um pouco contra o meu negócio, precisar menos de filtrar, certo? Eu gostei da experiência daqui, cresci muito com isso, certo? Eu percebo isso hoje, eu falo isso por muitos dos meus colegas. Se você tem a oportunidade de viver numa outra cultura, um outro país, aceita isso, porque vai abrir a cabeça. O que eu vejo, seja belga, seja brasileiro, pessoas que ficam muito restritas no país e não viajam, eles enxergam o mundo como... Isso é certo, isso é o jeito certo de fazer. Isso é o jeito errado de fazer. E quando você viaja um pouco e vive do outro lado, você percebe, não é certo e errado. Isso é um jeito de fazer
Isso é um outro jeito de fazer. O Brasil está dando certo, a Bélgica está dando certo, mas os jeitos são diferentes. Mas quando as pessoas, e isso eu acho que é uma das razões por tantas guerras no mundo, é esse negócio de certo e errado. O meu jeito é certo, o seu está errado. Vamos brigar sobre isso. Eu acho que não deveria aprender isso, ou viajar, ou morar, conhecer outra cultura, abre um pouco a cabeça. Não é tanto certo e errado, é muito mais, é um jeito, é outro jeito, certo? O Brasil espera que vocês nunca perdam o que tem de melhor, que são o espírito do positivismo, que foi o que me chocou quando eu voltei na Bélgica, certo? Quando eu cheguei no Brasil, gostei do Brasil. Eu lembrava da Bélgica e eu gostava da Bélgica. É só quando eu voltei, tinha coisas que me, vamos lá, irritava, certo? Este negócio da burocratização. Né? Burocratizar, ter tudo na vida, mas reclamar. Esse negócio do não brasileiro, ele tem muito, você fala isso exageradamente pode ser também pejorativo, mas eu gosto, o jeitinho brasileiro, sabe? Desde que não é malandragem demais, vocês fazem com o que tem, não vão fazer o melhor que der. Se com adapta. Isso. Se hoje não tem melhor, é com isso que não vão nos virar. Isso eu adoro nos brasileiros e é uma razão porque eu gosto de ficar aqui. Esse positivismo, este sorriso, alegria de viver. E o Bert também veio pro Brasil, veio pra Indaiatuba, né? Eu imagino, eu vou até fazer uma suposição aqui, você pode me desmentir, mas eu imagino que aqui a gente tem os happy hours um pouco melhores que na Europa também, né? Ou não? Aqui, eu acho que tem a ver com o clima. Os brasileiros é igual com o clima, certo? É ensolarado esse negócio. Porque, obviamente, dentro da casa está calor, só vocês têm a oportunidade de viver lá fora. Na Bélgica, na Europa em geral, e Bélgica não é nem o pior, de novembro até março, às 7h30, você vai para o serviço e está escuro. Às 4h30 você volta para casa e está escuro. Aí está um frio danado. O clima é rigoroso, né? O que você faz? Você chega em casa, entra, tranca a porta, assiste TV, conversa com sua esposa. Mas conviver com seus vizinhos e tudo isso é bem mais limitado pela temperatura que nós temos lá. Só isso faz que o brasileiro é muito animado, certo? Que gosta. E, como eu já falei, conheci minha esposa no primeiro fim de semana, certo? E lá na empresa nós temos um evento chamado Café com o Presidente, onde as pessoas se inscrevem e podem conversar comigo, igual que vocês estão fazendo. Fazendo bate-papo. Semana passada tivemos e o pessoal me perguntou, falava português quando chegava aqui? Eu falei, não, tive que aprender ainda. Só tinha 30 horas de português antes de chegar no Brasil, porque eu estava pensando em ir para a China, certo? Lá não fala português. E que bom que não deu certo com os chineses e o Brasil ganhou essa pessoa. Só cheguei aqui. Depois, um outro pedaço da conversa foi esse que conheci minha esposa na primeira semana. Ela falava inglês? Não. Mas como você comunicava? Falei, mas quem falou que queria conversar com ela? Ninguém quer bater papo. Essa é boa. Na primeira semana. Meu, eu penso assim, né? O amor não tem linguagem. Não tem idioma. Não, isso é muito bom. Isso prova exatamente que o amor não tem idioma. Na China não ia ter isso, viu, Bert? Te garanto que é só no Brasil. Muito legal mesmo, né? E Bert, aí você chegou aqui no Brasil, o que você gostava mais? Conheceu sua esposa, onde que vocês gostavam de sair naquela época, em 95? O que vocês gostaram bastante do Parque Ecológico? Gostavam de passear em algum lugar específico? O que te encantou aqui em Indaiatuba? Em Indaiatuba, já no 95, é uma cidade diferenciada, eu diria, no Brasil. E foi se diferenciando cada vez mais. Eu acho que Indaiatuba, para mim, ter viajado bastante no Brasil, ela é um destaque. É uma cidade
muito gostoso de se morar, muito seguro, na verdade, e eu adoro. O Parque Ecológico, com certeza, é um destaque gigante de Indaiatuba. Eu acho que é o único no Brasil que tem um parque, e em muitos lugares do mundo que tem um parque deste naipe. Eu adoro Indaiatuba. Obviamente, quando eu cheguei aqui, já falei, tinha pouco diversão, tinha o Jaraguá, era só Jaraguá, certo? Depois de algumas semanas você cansa de fazer a mesma volta lá. Mas o legal de Indaiatuba também é um pulinho até Campinas, que já era uma cidade maior com um pouco mais de diversão. Só sempre divide um pouco entre Indaiatuba e Campinas, certo? É bem bacana. Que legal. E aí vocês conheceram vários lugares, tiveram a sua filha na Bélgica, mas ela voltou junto com vocês aqui. Ela voltou junto com nós, ela foi lá e ela aprendeu a língua de lá, depois voltou junto com nós, depois chegou uma segunda filha. E a primeira, na verdade, já faz 5 anos, ela mora de volta na Bélgica. Ela fez... O que eu fiz com meus pais, ela fez com... Ao contrário. Com nós. Ela, quando ela fez 18, ela falou que queria estudar na Bélgica, ela foi estudar na Bélgica. E terminou os estudos ano passado, 22 anos. Ela formou o quê? Engenharia, eletromecânica na mesma universidade que eu fiz. A fruta não cai longe da árvore, né? Não. E, obviamente, menina novo, dentro desse grupo dos novos, certo? Obviamente achou um par lá e ficou por lá pendurada até agora. E a outra filha? A outra filha, ela vai fazer 20 anos. Mora aqui? Ela mora aqui, ela está estudando no PUC. Que legal. Muito bom. Que bacana. É o nosso Indaiatubano. A gente tem que fazer um quadro pro Bert Indaiatubano. É o nosso, carinhosamente, nosso Bertinho de Indaiatuba. Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta, Bert. Você é da Bélgica. Sim. Agora eu vou criar uma polêmica aqui. Vixe. 2018 você já estava em Indaiatuba. Aliás, você está em Indaiatuba desde 95, mas 2018 estava aqui em Indaiatuba. Sim. Coincidentemente na Copa do Mundo da Rússia. E eu imagino que você tenha assistido Brasil e Bélgica. Sim. Naquele jogo que a Bélgica eliminou o Brasil. Sim. Como é que foi isso? Você estava torcendo para quem? Nós, na nossa empresa aqui, na Indaiatuba, conhecida como Filtrasman, nós assistimos os jogos na empresa. Este jogo foi proibido de entrar na minha empresa. Tive que assistir em casa, certo? Enquanto nós não jogamos um com o outro, todo mundo me aceita de vermelho na empresa. Que é o cor do time da Bélgica, certo? Os Diabos Vermelhos. Mas esse jogo eu tive que assistir em casa e torci, sim. O time que eu estava torcendo ganhou. Ah lá. E aí depois você ficou uma semana sem voltar para a empresa. Mas chorei quase. Realmente, eu acho que deve ter caído uma lágrima aquele dia. Assisti na Alemanha. Estava torcendo para o time que perdeu, que foi o 7-1. Esse foi triste de assistir no meio de todos os alemãos. Com mais 4 amigos brasileiros torcendo de amarelo. Então, não só para um belga, viu? Os brasileiros também. Gente, foi um dia foi difícil. Foi muito difícil. Ô, Bert, a gente sabe que a empresa separou um vídeo institucional aqui de vocês em comemoração aos 70 anos da Manhumel no Brasil e a nossa produção separou. Tá no ponto aí, Rodrigo. O Rodrigo é o nosso. O Rodrigo é aquele ali. Vocês não estão vendo aí? O César, nosso diretor, quase quebrando a cadeira. Um abraço pra ele. Mas o Rodrigo e o Alex, que estão na nossa produção, Beth, que são 2 pessoas incríveis aí do nosso estúdio. Podemos chamar o vídeo? Roda o vídeo 70 anos. Muito bem. Vídeo comemorativo aí dos 70 anos da Manhumel, né? Sim.
E quer uma empresa mais brasileira do que usa uma trilha de fundo de uma escola de samba? Tem tudo a ver com o nosso país, vai né? E vem ali, né? O transporte e tudo mais. Mas o que me chamou muita atenção, uma frase ali. Juntos, filtrando o futuro do nosso país. Sim. Esse é o slogan desses 70 anos. Isso é o slogan dos 70 anos, certo? Porque é o que nós fazemos e eu acho que juntos nós precisamos criar um Brasil cada vez melhor, cada vez mais pujante. E nós queremos fazer a nossa parte, espero que todo mundo junto e criamos o melhor Brasil possível. Que legal. E como que estão as comemorações dos 70 anos? Tem uma agenda de eventos, vai ter festa, vai ter chopp para os funcionários, para os entrevistadores de podcast? Sim, obviamente está começando esses 70 anos, começou com lançar os vídeos, podcast com esse aqui, lives, isso vai acumulando que no final vai ter festa para... Não vão ter 3 grandes festas, na verdade, um por fornecedor, um por clientes e um por funcionários, certo? Que vai ser grandes festas, vai ser outubro, novembro. Obviamente, dentro da empresa, todos os nossos eventos este ano são no foco dos 70 anos. E queremos sempre... 70 anos por si só, obviamente, fala do passado, dos 70 que foram. Por isso, nós usamos muito a palavra futuro, porque nós queremos acrescentar 70, 140, 210, não sei ainda quantas, mas queremos também ser esta empresa que ajuda os funcionários a crescer, ajuda a própria empresa a crescer, ajuda o país a crescer. Que bonito, né? Legal, Aguinaldo. Tem uma pergunta aqui que eu fiquei curioso também, que é em relação ao tamanho da fábrica. A produção me lembrou. É verdade que essa fábrica aqui de Indaiatuba é uma das maiores unidades do grupo fora da Europa? Ela é um dos maiores, eu acho, sim. Obviamente, nós temos, se pega a Europa, onde nasceu, nós temos 2 plantas muito grandes, uma é em Polônia, outra é na própria Alemanha. Depois, eu acho que tem uma que é maior nos Estados Unidos e depois deve ser nós, sim. 120 mil metros quadrados. É metro, hein? É grande, a empresa é grande, temos em torno de 1.000 funcionários aqui no Brasil. Falando desses colaboradores, né? Nesses 70 anos, claro, eles têm um orgulho danado também fazer parte de uma empresa tão sólida como essa, né? Que é a Manrumel. Como que é o relacionamento aí, no caso? Eu vi que você tem um programa lá, como você disse, né? Um bate-papo diretamente. Café com o presidente. Café com o presidente. Fazendo parte também desses 70 anos da MAN, ou isso já é corriqueiro lá dentro? Isso já tinha aqui, já faz muito tempo que não faz café com o presidente. Que é tentar ter mais contato com todos os funcionários, certo? Porque dentro de qualquer empresa você tem uma estrutura mais oficial, certo? Presidente, diretoria, gerência, e eu adoro esse contato mais para baixo. Que é uma riqueza de informações também, certo? Porque na vida tudo é um ponto de vista, certo? Conversando com o diretor, ele tem uma visão dele, o que aconteceu, e falando com o pessoal, às vezes, da base, é um pouco diferente. Esse é importante. Não é que um fala a verdade e outro não fala a verdade, é que são pontos de vista e tudo junto dá uma riqueza maior para tomar decisão. Por isso que nós temos o Café com o Presidente e temos várias outras. Tentamos sempre o mais possível envolver todo mundo na caminho da nossa empresa, na melhoria da empresa, certo? Nós somos uma empresa que não tem medo de, internamente, no mínimo, falar todo mês as vendas, o resultado que nós fazemos, o retorno sobre o capital, porque eu acredito que tudo juntos nós precisamos fazer essa empresa dar sucesso. Que todos juntos nós dependemos dela. Que legal, que bacana. Hoje ela é líder de mercado, se não me engano, é isso? Ela é líder de mercado na filtração automotiva e queremos ser líder de filtração em tudo, qualquer campo, mas isso falta ainda um pouquinho. Não, mas tá no mas caminho, com certeza vai ser, porque eu entendo que empresas, parece que é um sucesso, é um hall de sucesso de empresas que têm gestões familiares, elas tendem a ter uma maior responsabilidade com os resultados financeiros, principalmente, da empresa. Eu acho que isso é um ponto positivo para a Manrumel, né? Não sei se você pensa da mesma forma. Eu
gosto de trabalhar na mão, senão, porque teria ficado 32 anos lá, certo? Eu gosto desta parte que é o familiar, certo? A pressão por resultado, sim, porque não existe empresa que não quer melhorar, quer ir para frente, quer crescer, mas há o próprio interesse de mim que a empresa cresce, obviamente, certo? Mas não existe essa pressão extremo que eu vejo muito em empresas que são cotadas no bolsa, certo? No bolsa, cada 3 meses sai um relatório, se o resultado não é bom, as ações vão lá para baixo. Essa pressão de curto prazo nós não temos na nossa. Que dá a liberdade para fazer projetos um pouquinho a mais longo prazo, com os torres que já foram mencionadas, com coisas que, você sabe, isso vai demorar para dar dinheiro, mas temos a liberdade para fazer esses projetos, enquanto nós entregamos, obviamente, o resultado do mês, mas tem liberdades maiores numa empresa familiar, assim. Roberto, falando agora, você falou um pouco sobre o passado aí, 70 anos, quando você fala em 70 anos, você está realmente falando de passado, coisas que aconteceram. Os próximos 70 anos para a ManRumel, o que esperar? Pô, eu sou optimista. Eu acho que os próximos 70 anos prometem ainda mais do que os 70 que foram, certo? Primeiro, o transporte, ela sim tem a eletrificação que todo mundo fala muito, certo? Mas mesmo no carro elétrico tem bastante filtro para nós, certo? E enquanto isso, muitos carros são híbridos, certo? Nesse olho tem o dobro do filtro. Tem os do elétrico. Tem 2. Nossa, Vai vender mais filtro. Vai ser bom. Também acho eu que, e há muitas pessoas dentro da nossa empresa que acham isso, que o carro elétrico, a bateria, que o que todo mundo conhece, não vai ser a solução único vencedor no futuro. Existe o carro a hidrogênio, que eu acho que vai ter uma parcela maior no futuro. Hoje ela não está tão avançada e tão pronta para ser comercializada, mas o carro elétrico, a bateria, ele tem algumas negativos, vamos chamar, certo? Primeiro tudo mineração que precisa ser feita para fazer a bateria. Lá em casa já não sei o que fazer com esses Duracells dos meus controles. Você imagina quando tem uma bateria desse tamanho de um carro. Enquanto no hidrogênio, eu acho que é uma solução mais adequada. E lá tem mais filtro ainda lá dentro. Fora que nós já falamos, nós não estamos limitados à automobilística, certo? Estamos explorando vários outros campos de filtração que eu acho que tudo são crescentes. E eu acho que as cidades precisam acionar vocês para essas soluções de filtragem de ar, de poluição, porque, principalmente na economia global, o empenho dos países em diminuir um pouco os impactos das indústrias, da poluição no ambiente, eu acho que vocês têm tudo a ver com essa solução no futuro também. Mas eu gostei dessa parte, né? Vou torcer também pelos carros híbridos, que aí vocês conseguem vender 2 vezes o filtro da parte elétrica e da parte do combustível, né? Só para dar um detalhe também, ele falando a respeito, né, de todo esse trabalho, inovação e tudo mais. Indaiatuba hoje conta, claro, mão de obra hoje no país todo, vou falar no modo geral, tá? Realmente está muito escassa, a mão de obra especializada, a mão de obra, né? Mas Indaiatuba tem um diferencial, às vezes a FIEC tem cursos direcionados à indústria e tudo mais, preparando jovens, né, para esse mercado de trabalho, principalmente aqui em Indaiatuba. A ManRumel também faz esse trabalho também interno também de preparação, né, da mão de obra ali também para esse futuro. Sim. Temos várias iniciativas de treinamento, certo? Porque o mundo está mudando e cada vez mudando mais rápido, certo? Que na minha época quase era possível ainda. Você faz engenharia, termina e depois o que você aprendeu, isso vai servir por uns 20, 30 anos. Este mundo já acabou e não volta nunca mais, certo? Hoje em dia... se você olha as novas tecnologias, as coisas que nós realmente estamos falando, elas foram inventadas nos últimos 5 anos, certo? Se você terminou seus estudos 6 anos atrás, nada disso foi ensinado, certo? Só nós precisamos criar uma cultura e dentro da empresa nós tenta fazer uma cultura de aprendizagem contínua, que nunca vai terminar, certo? Porque a própria grande mudança, certo? Dá para ver para a cor da minha barba, que
Eu estava já trabalhando quando mais ou menos os computadores chegaram no trabalho, certo? Eu vi, obviamente, preocupado, todo mundo vai perder emprego porque agora não vão ter computador, certo? Eu vi a internet chegando, certo? Nossa, agora com certeza todo mundo não é tão preocupante. E agora você vê a inteligência artificial chegando. Agora tá todo mundo... Inteligência artificial vai acabar com 40% dos empregos. Eu acho que ela vai acabar com 40% dos empregos. Obviamente, ela vai criar 40% Muito outros mais. empregos que hoje não existem. Hoje, eu acho que o emprego operador de telex, eu acho que já era, não existe mais. Mas na minha época tinha alguém trabalhando com telex, hoje não mais. Eu acho que vai criar outras, mas as pessoas precisam ser reensinadas novas técnicas, novas coisas, certo? Esquecer um pouco o que foi aprender novas. É o tempo todo treinamento. Com isso, trabalhamos sim com todas as organizações que podem dar apoio para nós, como, por exemplo, Senai, FIEC, outras. E temos os próprios iniciativas na nossa empresa para tentar atualizar os funcionários o tempo todo, certo? Porque a inteligência artificial vai pegar em cheia na administração, obviamente, certo? Sim. Eu acho que quem abraça a inteligência artificial, ele com certeza não vai perder o emprego. Quem, obviamente, fala, eu não vou querer usar isso, eu não quero saber daquilo... Aí lascou. Vai ficar para trás, infelizmente, porque o mundo ele não para de girar. Não, e é melhor você aprender com a tecnologia do que querer lutar contra ela, porque senão ela vai engolir você e você tá na roça. Bert, olha, eu não sei nem dizer como nós estamos felizes em recebê-lo aqui no nosso programa hoje. Realmente enriquece os estúdios do Indaiatuba Podcast, da Sete Indaiatuba. E nós só queremos agradecer pelo empenho que você tem com a cidade, com a empresa, com o nosso país. E nós queremos que você volte mais vezes para que a gente bata sempre esse papo, um papo mais tranquilo, mais relax, falando das novidades da empresa e, claro, falando um pouco mais da nossa cidade, porque é bacana nós termos visões de pessoas que viveram e tiveram experiências fora do Brasil, em outros países. China, olha só. Eu não tô nem um pouco preocupado com os chineses. Os chineses é que perderam o Bert aqui pra nossa cidade em Indaiatuba. E é orgulho pra gente ter você aqui, Bert. Obrigado pela sua presença. Posso falar mais uma coisa? Um negócio que fica muito no meu coração, certo? Eu gostaria de usar este espaço aqui para isso, na verdade, que sim... Gostamos muito de reclamar de alguns políticos, mas os políticos fizeram uma legislação extremamente boa, que eu nunca vi em nenhum outro país, que é o incentivo fiscal, certo? Que as empresas e as pessoas físicas têm nesse país para doar parte de imposto de renda que você vai pagar de qualquer jeito. Você pode doar para projetos na sua cidade. FUNCRE ou Fundo do Idoso, certo? Até 6% do seu imposto de renda com pessoa física. Na ManRumo, aqui no Brasil, nós doamos tudo que dá para doar para projetos de Indaiatuba. Eu gostaria, nós estamos mais ou menos chegando na época de fazer a declaração de imposto de renda. E temos números da prefeitura qual poucas pessoas realmente usa este instrumento, que foi legislação de 30 anos atrás. Desculpa usar a plataforma aqui, mas... Perfeito. Todos precisamos juntos melhorar a situação. Inclusive, eu vou até dar seguimento nisso que o senhor está falando, que o nome desse projeto é o Imposto de Renda Solidário. Para você que é pessoa física, pode destinar parte... Opa, a caneta voou. Mas você pode destinar parte da declaração do valor que você pagaria para o governo, você pode apenas fazer uma destinação para os projetos de Indaiatuba. É isso que ele está falando, que você pode fazer como pessoa física, não pode fazer como pessoa jurídica? Jurídica nós fazemos
aqui na Manhummel, também chamando meus colegas empresários, também muito pouca empresa usa isso. Nós temos grandes projetos junto com a prefeitura, junto com o FUNCRI, mas realmente como é a declaração agora chegando das pessoas físicas, por favor, vamos lá. E é legal nisso, porque você vê que cada ano, Aguinaldo, vai aumentando. Se eu não me engano, no ano passado, 2023, nós chegamos perto de 2 milhões e meio. E pouco, eu acho. Alguma coisa assim. Teve uma doação significativa. Assim. Mas assim, ainda é muito pouco, Aguinaldo, porque na verdade isso não vai sair do seu bolso, você não vai pagar mais. Você só vai pedir pro seu contador destinar parte do seu imposto de renda para o imposto de renda solidário, que é gerido pelo CMDCA, né, com o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, Perfeito. que faz a viabilização com o FUNCRI e também com o Conselho dos Idosos, enfim, é só projeto que vai ser destinado direto para Indaiatuba. Quer saber como é que faz? Pergunta pro seu contador, fala assim, ó, eu quero participar do imposto de renda solidário da prefeitura. Você não vai custar mais nada para você, só vai destinar parte dessa verba para Indaiatuba para ser usado aqui. E a Manhummel sempre, né, participando aí desses atos, sim, né? Claro, o FUNCRI aí, que é um trabalho que a gente sempre faz aí um café da manhã com os empresários, explicando exatamente. E, claro, a Manhummel sempre presente ali também, né, dando seu depoimento e sendo um parceiro também. E, claro, a nossa gratidão, não só a nós, mas a toda Indaiatuba que recebe esse benefício. Muito obrigado aí, Bert, por essa iniciativa aí, muito bacana mesmo. Nada. Obrigado, Bert. Seja sempre bem-vindo. Nosso programa vai chegando ao fim. Lembrando que, para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva neste exato momento. Não perca nenhum programa aqui na TV 7 Indaiatuba. Segue o nosso Instagram, @7indaiatuba. E, claro, acompanhe as informações da Manhummel aqui na nossa cidade, no nosso país, porque eu gostaria que você, então, Bert, terminasse o nosso programa falando o nosso slogan dos 70 anos da Manhummel no nosso país. Juntos filtrando o futuro do nosso país. Obrigado, pessoal. Grande abraço, Bert. Muito obrigado. Até o próximo Indaiatuba Podcast. Valeu, gente.